Bom, o volume 2 da coleção Governados por Quem tem um título como A História da Venezuela que não te contaram na TV, a Era Chávez em Foco. Bom, essa pesquisa aqui é fruto de alguns anos de estudo, né? Tive que ir à Venezuela fazer pesquisa de campo para chegar a essa conclusão. No fundo aqui, o objetivo central do livro é discutir a Era Chávez na Venezuela, ou seja, o chavismo, que tanto é vilipendiado nos meios de comunicação e por vários meios acadêmicos e tudo mais. Então trato aqui de uma interpretação que o livro, o título já diz, né, que não te contaram na TV. E, para tanto, o que foi necessário ser feito? Primeiro, eu não podia discutir apenas o período Chávez sem discutir a história política da Venezuela. Então, o grande, talvez o diferencial dessa pesquisa é discutir o chavismo, mas dentro da história da Venezuela. Portanto, eu começo desde o século XIX e venho até o período Chávez, até o início do governo Maduro, né? Então, para isso, é importante entender que na Venezuela também diferentes plutocracias foram postas ao longo dessa história, né? Primeiro, a Venezuela, por alguns dados do livro, né, foi governada no século XX por militares durante 76 anos, né? No século XX, com seus 100 anos, foi durante 76 e esteve nas mãos de governos ou militares diretos ou oriundos da caserna, como foi o próprio Chávez, né? É importante também entender a importância do petróleo para a economia venezuelana, então trato disso nesse livro, né? O país que teve muitos poucos direitos trabalhistas, tá? E que o ápice dos direitos trabalhistas na Venezuela ocorreu justamente sob o governo Chávez. Então é importante entender esse processo. Durante o governo Chávez, a Venezuela foi um dos países que mais cresceu economicamente no mundo. Obviamente foi favorecido pelo alto preço do petróleo no mercado mundial, tá? Mas esse amplo favorecimento de crescimento econômico resultou também numa grande distribuição de renda para os seus trabalhadores mais pobres, né? Então também é importante entender o quanto que o governo Chávez vai nacionalizar o petróleo venezuelano, que antes estava nas mãos das grandes petroleiras mundiais. Entendendo isso, você consegue entender como que o lobby do petróleo mundial é contra o governo Chávez, tá? É contra o chavismo de modo geral, porque não interessa essas indústrias que um dos maiores produtores de petróleo do mundo não esteja em suas mãos, esteja na mão do Estado, de um governo que não atende exatamente os interesses dessas grandes petroleiras, tá? Então, talvez o importante desse livro é entender o chavismo dentro do contexto da história venezuelana maior, tá? Porque aí você entende como que o chavismo representou os interesses de classes populares organizadas na Venezuela, que lutavam contra os filhos do Pacto do Punto Fijo, lutavam contra o neoliberalismo implantado na Venezuela, tá? O Pacto Punto Fijo, que foi criado em 1958, tá? E que perdurou até a chegada de Chávez ao poder em 98, e o neoliberalismo, que foi imposto na Venezuela a partir de 89, tá? 1989, e que também perdurou até a chegada de Chávez na Venezuela. Então o chavismo representou uma luta social contra o Pacto Punto Fijo, que significava, na verdade, a alternância de dois partidos no poder, o partido da AD, que chama-se Ação Democrática, e o partido do COPEI, que é social cristão. Então, esses dois partidos se alternaram no poder sem fazer grandes mudanças, tá? O chavismo, a população praticamente não ia votar, né? Não estava mais preocupada com esse processo político, mas se opunha veementemente a esses dois partidos. Daí que surge o chavismo e ganha força e ganhando as eleições aí de 1998 e assumindo em 99. Então o chavismo, quando chega ao poder, não chama nenhum desses partidos para compor a sua aliança no governo, faz uma crítica contundente ao que a gente poderia chamar de coronéis da Venezuela, os donos da política, os donos da economia,
Ao fazer isso, o chavismo ganha uma grande rejeição de toda essa elite política e também da elite econômica ligada ao petróleo ou ligada à economia que de uma medida se ganha dinheiro com o petróleo. Tá? Então daí a gente entende por que a imprensa venezuelana a imprensa privada fez um grande histórico, uma grande campanha contra o chavismo. Tá? A imprensa mundial, que está ligada ao petróleo, que é financiada pelo petróleo, também fez uma grande campanha contra o chavismo. Tá? E essas informações que chegavam no Brasil, né? As informações vinham censuradas pela lente da imprensa venezuelana ou da imprensa estadunidense, que tem grande interesse no petróleo na Venezuela. Daí que isso obliterava por completo mostrar os dados, os índices sociais que o chavismo, que os governos Chaves conseguiram na Venezuela, índice muito positivo para a sua população, que aliás fazia com que Chaves ganhasse todas as eleições naquele país. Então esse é o processo que deve se entender, tá? Ao longo da Venezuela e que eu procuro trazer aqui no livro. Por outro lado, o chavismo também não avançou para o autogoverno popular, né? Não avançou para aquilo que a gente pode chamar de autogestão social. Tá? Então o chavismo também não foi a melhor, não foi nenhum santo, no melhor das hipóteses, cometeu vários erros ao longo do processo, freou algumas lutas populares. Tá? Então daí é importante ter essa autonomia intelectual, tanto para criticar os críticos do Chaves, quanto para criticar o próprio governo chavista, tá? Sob uma ótica que a gente pode chamar aqui de libertária, olhando sempre do ponto de vista dos governados, dos trabalhadores, ou seja, daqueles verdadeiros produtores da riqueza nacional.